a gente vai esquematizar a nossa aula anterior. É o nosso período composto. Lembra? O que vimos então nessa nossa aula passada? É o período composto, a gente vai ter o reconhecimento das conjunções, se coordenativas, se subordinativas adverbiais, né? A gente também viu a conjunção integrante dentro de uma oração subordinada substantiva. A gente tomar cuidado aí que as orações coordenadas, nós vimos que elas são independentes. Então, o que eu comprovo, né? Como eu comprovo que orações são independentes? São aquelas que eu consigo colocar um ponto final entre elas. E nós comentamos, né? Que a gente, com as orações coordenadas, a gente consegue colocar um ponto final entre elas. Não todas, mas basicamente na estrutura adversativa, conclusiva. Tá legal? A gente viu isso daí com calma. Outra coisa, orações subordinadas, elas são dependentes sintaticamente da oração principal. Logicamente, eu não posso. Se elas são dependentes, eu não posso separar por ponto final uma da outra. Concorda comigo? Então, cuidado com isso. Posso separar por vírgula, né? Tranquilinho. A gente viu que a vírgula separa as orações subordinadas adverbiais. Se antecipadas, as vírgulas são obrigatórias. Se elas estiverem intercaladas, dupla vírgula obrigatória. E a gente também tem aquela história, né? Se a oração adverbial se encontra depois da oração principal, aqui a nossa oração principal, aqui a nossa oração subordinada adverbial. Se a gente colocar uma vírgula aqui, esta vírgula é facultativa, tá bom? Beleza, só para você lembrar isso daí, que é importante. Deixa eu limpar essa tela aqui. Ok. A oração subordinada substantiva normalmente é precedida da conjunção integrante. E nós vimos a conjunção integrante que ou se. A oração subordinada substantiva é aquela que a gente troca pela palavra isso. Está lembrado? Belezinha, a gente vai ver uma questãozinha disso daqui a pouquinho. A oração subordinada adjetiva normalmente é precedida do pronome relativo. Por que eu falo aqui o normalmente, moçada? Porque pode haver também oração reduzida, né? No caso, a oração adjetiva, ela ser reduzida de particípio, né? Aí você não vai precisar colocar o pronome relativo, tá bom? Só mesmo uma revisão, só passada do ponto, né? Que a gente viu lá. Oração adjetiva explicativa tem vírgula. Oração adjetiva restritiva não tem vírgula. A gente viu como que a banca Fundação Carlos Chagas gosta de cobrar questãozinha disso. E as orações subordinadas substantivas não podem ser separadas, né, da principal por vírgula. Então você não pode colocar vírgula separando a oração subordinada substantiva de sua oração principal, né? Então a gente viu aí, esses pontos aqui são importantes, né, para a gente poder relembrar, foi o que nós vimos na aula passada, então é bom a gente exercitar um pouquinho, né? No trecho, os bancos e as empresas que efetuam pagamentos, no início do primeiro parágrafo, o que, então nós temos aqui esse que, ó, exerce função pronominal. Os bancos e as empresas, olha só, os quais, concorda comigo? Então, quando o que ele tem essa função pronominal, quer dizer, ele é um pronome relativo, a gente pode trocar esse que por o qual, a qual, os quais, as quais, não é? Beleza. Outro trecho do texto em que essa palavra exerce a mesma função pronominal. Vamos observar a letra A. De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações as quais atuam, está vendo só? Então esse que retomou organizações. Temos aí um pronome relativo, as quais atuam no campo de pagamentos eletrônicos. Também tem a função pronominal, esse é um pronome relativo. Olha só as demais. Letra B, mais de um terço das organizações reconhece isso. Então aqui, ó, esse que iniciou uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Esse que é uma conjunção integrante, né? O estudo, sujeito, revela, verbo transitivo direto, revela isso. Então nós temos aqui de novo uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, e esse que é a nossa conjunção integrante. Olha só a próxima, letra D. Vale notar isso. Notar o quê? Isso. Oração subordinada substantiva, objetiva direta, e esse que é uma conjunção integrante. Conclui-se isso. Nós veremos na nossa aula de hoje que esse se é o chamado pronome passivador. Concluir, nesse caso, é transitivo direto. E na sequência eu tenho uma oração subordinada substantiva, subjetiva,
É o chamado sujeito oracional, né? E ela tem o valor paciente. Então, esse aqui é a nossa conjunção integrante. Quer dizer, eu troco todas essas orações aqui que nós marcamos, né, como substantivo, troco todas pela palavra isso. Então, nós temos aí o que, conjunção integrante. E aqui em cima nós trocamos o que por as quais. Ele é um pronome relativo. Por isso, nós temos a alternativa A como a correta. Belezinha? Tranquilão. Vamos pegando a próxima aqui. Questão 2, também do TRT, da 24ª, questão de analista judiciário. Olha lá. Parece aqui, pessoal, o que aconteceu? A banca, ela reescreveu um trecho aqui de cima, ó, mas não reescreveu literalmente, tá? Então ela excluiu, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, que é um dativo de opinião. E aí é interessante a gente colocar toda, né, para a gente ficar tranquilo. Então eu coloquei esse fragmento aqui para ficar mais prático. Bom, o que se pediu aqui, ó? Os termos sublinhados. Então nós temos aqui a expressão um fato e aqui a expressão um jornal. E aí as alternativas fazem as devidas considerações. Você tem que marcar a alternativa correta. Então vamos lá. A gente tem aqui o seguinte, ó. Parece ser um fato assentado para muitos que um jornal ou um telejornal expresse a realidade. Se você for notar bem, esse que aqui, ó, ele é uma conjunção integrante, concorda comigo? Então veja só, nós temos isso, ó, isso parece ser. Então parece ser é uma locução verbal, e note que o verbo principal, o verbo ser, é um verbo de ligação, concorda comigo? Então essa locução verbal de ligação, parece ser. E aí nós temos um fato assentado, é o predicativo. Predicativo do sujeito, tá legal? Beleza, e quem é o sujeito que errou? O sujeito é toda essa oração aqui posterior, ó. Ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, é o sujeito oracional. Isso, ó, isso tudo parece ser um fato assentado. Para muitos, isto é, na opinião de muitos, isto é chamado de dativo de opinião, não há função sintática explícita para ela não, tá bom? Ela tem um comportamento de adjunta adverbial, por isso que a gente pode colocar dupla vírgula nele, mas não é um adjunto adverbial não, tá? Beleza, então a banca fez o quê? Ela grifou um fato, tá aqui um fato, e ela grifou um jornal, está aqui ó, um jornal, tá legal? E aí faz algumas considerações. Esses termos sublinhados prendem-se ao mesmo verbo? Opa! Então nós temos aqui, ó, um fato assentado, né? É o predicativo do verbo ser. Já um jornal, ele é um sujeito, faz parte do sujeito, ó, um jornal ou um telejornal, né? Expresse a realidade. Então nesse caso aqui, nós temos sujeitos, termos, né? Que vinculam-se a verbos diferentes, tá ok? Então não é o caso, não se prende ao mesmo verbo e também não são adjuntos, tá ok? Letra B, são sujeitos de uma mesma forma verbal, da mesma forma a gente vai notar aqui, né? O verbo expresse tem o sujeito composto, um jornal ou um telejornal, tá vendo aqui, ó? Beleza, só que a gente tem aqui a conjunção alternativa de exclusão ou, quer dizer, uma coisa ou outra, por isso que esse verbo está no singular, expresse, tá? Beleza, então nós não temos aí, ó, nesse caso, um fato é predicativo do verbo ser, não é sujeito, e esse daqui é o núcleo do sujeito do verbo expresse, então nós não temos aí os dois sujeitos. Letra C, integram duas orações distintas. Opa, então eu fiz essa lenha toda aqui, deixa eu tentar apagar só esse monte de rabisco que eu fiz aqui, para ficar mais fácil você notar. Tá legal? Vou tentar tirar esse monte de rabisco aqui. Vamos lá. Aqui. Bom, então só para poder lembrar aqui, ó, como nós colocamos, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ela é subordinada de sua oração principal, que aqui está a oração principal. Então são duas orações distintas, tá ok? Cada termo numa oração distinta, por isso a alternativa C é a correta. Exerce a função de complemento nominal, a gente viu que um é sujeito, o outro é predicativo. Estão empregados como predicativo do sujeito, um só, o outro é sujeito, tá? Então, prova de analista judiciário, TRT da 24ª. Vamos que vamos? Pegando mais uma.
Essa questão 3, ela diz respeito à nossa primeira aula, né? Ela fala sobre a combinação de modo e tempo verbal. Mas antes de a gente falar sobre combinação de modo e tempo verbal, eu quero só dar uma repassada nisso, olha só. Só um resuminho aqui, ó. Lembra que a gente comentou sobre a combinação de modo e tempo verbais? A gente falou o seguinte, olha, a gente tem a combinação 1, que é o quê? Quando você tem uma condição no futuro e o resultado é algo possível. Então nesse caso, a gente tem aquela estrutura. Se você estudar, passará na prova. Então é a combinação número 1, correto? Futuro do subjuntivo com o futuro do presente, tranquilo. A gente tem a segunda, qual é? A gente tem a condição no passado. Se ele estudasse, passaria. Se ele estudasse, passaria. Então eu tenho um pretérito imperfeito subjuntivo com o futuro do pretérito, né? E nós temos a correlação número 3, ou a combinação número 3, que é a gente colocar essa condição no presente. Caso você estude a partir de hoje, passará. Se eu coloco uma condição no presente, tem condição de cumprir, então o resultado é possível. Caso você estude, passará na prova. Beleza? Então a gente viu essas 3 combinações, observando aqui. Então é legal de repente fazer um print aí, né? Para você observar com tranquilidade e tal, essa combinação aí. Belezinha? Então o mesmo exemplo que eu falei para você aqui agora, faça um print disso daí para você se lembrar. E a gente agora vai partir para a questão. Olha lá. Questão do TRT da 24ª, 2017, analista judiciário. Eu coloquei aqui esse fragmento do texto, por quê? Na questão nós temos isso aqui, ó. Esta poderia ser uma preocupação relativamente menor, estivesse a ambiguidade de escolha limitada à preferência direta por bem ou mal. Aí ele coloca o seguinte pedido: ao reescrever-se o trecho acima com o verbo poder, isso aqui, ó, tá? Poder flexionado no futuro do presente do indicativo, então no lugar de poderia, nós teríamos o quê? Poderá. Está vendo só? Aí você viu a combinação de poderia com quem? Ó, com estivesse, não é? Aí é a combinação, vou colocar aqui do ladinho aqui, ó. Combinação 2, tá? Ó, essa é a correlação número 2, ó. Que é com o pretérito imperfeito subjuntivo e o futuro do pretérito, né? Aí o que ela fez? Ela colocou aqui, ó, poderá, que é o futuro do presente, né? Aí ele falou o seguinte, ó, a forma estivesse deveria ser substituída conforme a norma padrão da língua por. Bom, então o que ela fez? Ela tinha a combinação número 2, estudasse, passaria. Então nós temos aqui o quê? Poderia, né? Aqui, ó, estivesse, poderia. Concorda comigo? Então nós temos aqui, ó, a combinação no texto original, a combinação número 2. Aí ele falou o quê? Bom, a gente deve colocar então agora o verbo poderá, ó, poderá, no futuro do presente. Poderá, tranquilo. Então, veja que aqui, ó, passarei, passarei, está também no futuro do presente, assim como poderá, ó. Aqui nós temos o futuro do presente. Tá legal? Bom, se eu coloco o futuro do presente passarei, significa então que eu posso colocar tanto o futuro do subjuntivo, se eu estudar, né? Ou o presente do subjuntivo, estude. Vou subentender a conjunção caso e ser. Concorda comigo? Beleza. Aqui você vai notar o quê? Nessa nossa questão aqui, ó. Nós temos uma oração subordinada adverbial condicional que não tem conjunção aqui, ó. Essa conjunção, ela está elíptica, tá? Ela se faz entender apenas, beleza? Tranquilo, ó. Esta poderia ser, oração principal, ó, esta poderia ser uma preocupação relativamente menor. Estivesse a ambiguidade de escolha limitada à preferência direta por bem ou mal. Então ele mandou colocar aqui, ó, o poderá. Então eu posso ter a correlação número 1, né? Ou então a correlação número 3. Correlação número 1, aqui, ó, né? Aqui eu tenho o futuro do presente. E correlação número 3, tá ok? Futuro do subjuntivo ou presente do subjuntivo. Voltando para cá para a gente observar. Eu já de cara vou eliminar a alternativa A, vou eliminar a alternativa B, né? Vou eliminar a alternativa D. Por quê? Estou aqui, ó, entre a combinação número 1
e a combinação número 3, tá ok? Porque eu coloquei, ó, poderá. Então, note agora o seguinte, ó. Terror, poderia colocar assim, então, ó, esta poderá ser uma preocupação relativamente menor, estiver a ambiguidade de escolha limitada à preferência direta por bem ou mal. Soa estranho, não soa? Beleza. Agora coloque aqui, ó, o presente do subjuntivo. Note que quando a oração, né, subordinada adverbial condicional não possui o conectivo, quer dizer, ele omitiu, né, intencionalmente esse conectivo, note como soa melhor o presente subjuntivo. Esta poderá ser uma preocupação relativamente menor, esteja a ambiguidade de escolha limitada à preferência direta por bem ou mal. Esteja. Então a gente nota que aqui soa melhor. A alternativa é soa melhor. Poxa, Terror, mas aí ele não falou a melhor escolha. Ele falou aquilo que está de acordo com a norma padrão, norma culta. Caberia também o estiver, né? Beleza, quando há omissão, soa melhor a gente colocar realmente o presente subjuntivo. Mas a gente tem que observar também no próprio contexto. Olha só, acompanhando comigo. Eu estou aqui ainda entre as duas, ó, ou alternativa C ou alternativa E. Mas aí, quando você vai para o texto, você vai começar a notar o seguinte, olha só. Esse fato primordial de nosso ser no mundo, em primeiro lugar, como uma condição de escolha moral, não promete uma vida alegre e despreocupada. Pelo contrário, torna nossa condição bastante desagradável. Enfrentar a escolha entre o bem e o mal significa encontrar-se em situação de ambivalência. Esta poderia ser uma preocupação relativamente menor, estivesse a ambiguidade de escolha limitada à preferência direta por bem ou mal, cada um definido de forma clara e inequívoca, limitada em particular à escolha entre atuar baseado na responsabilidade pelo outro ou desistir da ação. De novo, com uma ideia bastante clara do que envolve. Então, note que os verbos que aqui estão se encontram no presente. É lógico, eles estão, né, no presente do indicativo, ok? Quando ele coloca essa noção, né, de condição, aí ele joga, né, a ideia hipotética em esta poderia com o verbo no pretérito imperfeito subjuntivo. Ao colocarmos, então, ó, aqui poderá, ele vai regular com outros verbos. Já que nós temos presente do indicativo aqui, é natural que a gente coloque o presente subjuntivo aqui. Então, há um reforço contextual de você marcar a alternativa E como a correta. Beleza? É por isso que a alternativa E a banca deu como correta, tá? Professor, mas como é que ela pode colocar os dois possíveis aí? A gente tem nesse contexto aqui somente a alternativa E como a possível, neste caso, neste contexto, tá legal? Primeiro, por motivo gramatical, por conta da omissão da conjunção, fica melhor, soa melhor, esteja. Além disso, todo o contexto mostrou verbos no presente, reforçando o emprego do presente subjuntivo. Tá legal? Acho que assim ficou mais didática a explicação e a gente vai passando para a próxima questão. Vamos que vamos! Questão 4. Olha só a questão 4. Após o deslocamento da expressão destacada, olha aqui a expressão destacada, ó, além da fauna e da flora, tá legal? Sem alterar o sentido da frase original, o uso da vírgula fica correto em... Então, olha só, não vou nem olhar, nem vou perceber sentido agora não, tá? O que acontece aqui é o seguinte, ó, as peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e as populações indígenas são feitas em cores da paisagem regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da região. Quer dizer, eles podem retratar tipos humanos e costumes da região, além da fauna e da flora. Concorda comigo? Então, além de, marca uma noção de inclusão. É uma expressão denotativa de inclusão, tá legal? E aí eu incluiria em quê? Naquilo que pode ser retratado. Ó. Podem retratar o quê? Tipos humanos e costumes da região e fauna e flora. Concorda comigo? Beleza. Agora a gente vai observar, ó. Está vendo só como esse termo intercalado, né, ó, essa estrutura aqui, ó, denotativa de inclusão, intercalada, ela fica separada por vírgulas? Beleza.
Então a gente vai procurar observar isso nessa reescrita aqui. A gente vai eliminando as alternativas erradas, beleza? Então vamos lá. Letra A. As peças em geral, além da fauna e da flora. Então olha só, ele colocou além da fauna e da flora, meteu uma vírgula aqui sozinho, ó. Mas na realidade tem que ter outra aqui, concorda comigo? Nem olhei a questão de sentido, somente parte gramatical mesmo, tá legal? Beleza, continuando, letra B. As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas. São feitas nas cores da paisagem regional e podem, além da fauna e da flora, aqui ó, é aqui que eu tenho que observar, ó, tá? Então tem que colocar uma vírgula aqui e aqui, ó, beleza? Aqui essa vírgula foi colocada porque está iniciando uma nova oração, tá bom? Beleza, continuando. As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas. Além da fauna e da flora, são feitas nas cores da paisagem regional e podem retratar tipos humanos e costumes da região. Bom, então nesse caso aqui, ó, nós puxamos, então naturalmente vai ficar com dupla vírgula aqui também. Concorda comigo? Mesmo iniciando aqui a oração, ó, a gente tem que colocar aqui uma vírgula, tá ok? Grande extensão e tal. Beleza, a gente continua. Letra D. Além da fauna e da flora, grande extensão, vírgula, as peças em geral trazem à tona assim, assim, assado. Além disso, a gente não pode colocar essa vírgula depois do E, beleza? Tranquilinho, vamos à frente aí. Letra E. As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas. São feitas nas cores da paisagem regional e podem retratar. O que podem retratar? Olha, eles podem retratar tipos humanos e costumes da região, além da fauna e da flora. Opa, preservamos o sentido, notamos que aqui nós temos um verbo transitivo direto, nós temos tipos humanos e costumes da região, é o nosso objeto direto, teve a adição aqui, ó, dessa estrutura, né? É o que marca para a gente essa noção de inclusão, tá legal? Por isso, a gente tem essa vírgula aqui, está correta, sem nenhum problema. A alternativa correta é a E. Não é? Beleza, vamos à frente, pegando mais uma, questão 5, mamão com mel. Essa aqui é a questão dada, é aquela questão que você leva 20 segundos para realizar, né? Então a questão de técnico judiciário também do TRT da 24ª. Veja bem aqui então que o artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, que é o nosso aposto explicativo, está vendo só? No Mato Grosso do Sul, que é o nosso adjunto, adverbial, de lugar, está vendo aqui? Beleza, o artesanato sujeito evidencia verbo transitivo direto, crenças, hábitos, assim se assado, que é o nosso objeto direto composto, tá? E nós temos esse termo aqui, ó, em negrito, né? Ele está separado por vírgulas, por quê? Porque nós temos um aposto explicativo. Opa, o trecho destacado veicula a ideia de quê? De explicação, né? Mais do que dada é mamão com mel. Fala a verdade. Bem tranquilinha essa questão, né? Então, o trecho destacado veicula a ideia de explicação, é o nosso aposto explicativo.